Galera, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo para vocês do radar de mercado. E hoje a gente vai estar trazendo aqui mais um vídeo, né? Vamos lá para as análises, né? Hoje é dia 5. A gente vai para as análises para o dia 6 e para madrugada do dia 5, tá? Meu Deus, que trava-língua. Então vamos começar com o mini o mini Nasdaq que eu ia falar, né? Começar com o Nasdaq aqui. Bom, a gente tem um topo de liquidez aqui em cima para ele, ó. Tá vendo? Temos aquele topo ali. Um topo de liquidez, uma estrutura lateral, ele tá capturando liquidez numa máxima. Pode voltar a cair naturalmente, né? Já que ele capturou liquidez, fez uma espécie de distribuição aqui meio esquisita. Tá vendo? E tá derretendo, aí que a gente tem esse topo de liquidez pra ele. Então, caso ele venha ali, fazer um choque, a gente tem uma venda, né? Então, ele vir aqui, ó, fazer o choque aqui, beleza, dá a venda pra nós. Surfa esse movimento de baixa. Beleza? Caso ele quiser fazer uma microestrutura também, não tem problema. Faz aqui. A venda, naturalmente, vem dando opções de venda também na continuação, caso a gente perder, né? Então, passei pro gráfico de vocês, tá? Quanto esse desenho, quanto só o choque, tá? Ambos os dois vai ter o choque, entende? Ele fazendo o choque ali em cima desse topo de liquidez fica muito interessante para vender. Tá? Continuar na queda, aqui a gente tem um bloco de ordens, aqui mais em cima a gente tem um aqui também. Vamos lá. Vamos lá, então. O que mais, galera? Para compra. A compra ele teria que começar a lateralizar aqui embaixo, né? Então ele começa a fazer um movimento lateral aqui e faz a captura de liquidez. Naturalmente ele dá a compra para nós. Tá? Essa era uma opção de compra. Ele não pode perder esse fundo, tá? Até porque ele tá capturando liquidez de um fundo lá de trás, entende? Desse fundo aqui, que é um fundo de 1, 2, 3, tá vendo? Ele capturou a liquidez lá. Então é isso aí, galera. Passem pro gráfico de vocês, tá? Essa estrutura aqui, caso ele queira dar continuidade na alta, beleza? É isso que eu tô de olho no Nasdaq por enquanto. Beleza? Dá uma olhada no Gold. Pessoal, o Gold, ele fez uma quebra aqui de topo, quebra de estrutura. Agora a gente tem esse topo aqui de liquidez e aquele topo, quer dizer, um fundo de liquidez ali. Naturalmente ele pode ir lá capturar a liquidez, né? Fazer um choque aqui embaixo. Tá bom, tá? Ou ele faz a estrutura lateral, né? Tá? Então passem pro gráfico de vocês, ó. Beleza? Embaixo desse fundo aqui de liquidez. Beleza? Vamos pro próximo. A venda. Pra venda, né, pessoal? Eu queria ver ele quebrando esse fundo aqui mesmo. Tem que quebrar. Vai ter jeito, porque ele pode fazer isso aqui, né? Voltar a cair e respeitar aqui, entendeu? Fazer isso aqui, ó. E daí, puf, sobe de novo, entende? Então, o ideal seria ele quebrar esse fundo, subir. Ele sobe, faz uma estrutura lateral aqui. E naturalmente dá venda. Uma opção de venda pro Gold, né? Só que, galera, ele tá nessa pressão de alta muito forte. Inclusive, ele pode ter feito aqui um. Ele pode estar fazendo um ABC corretivo, né? Vamos ver. Fez um, dois, três, quatro e a 5 aqui. Ele pode naturalmente fazer um ABC corretivo, que seria esse movimento, justamente, né? A, B e a C. Vamos lá. Então passem pro gráfico de vocês. Qualquer coisa, pausa o vídeo. Vamos pro próximo, então. Pro euro. Pessoal, o euro travou nessa região. Ele fez uma acumulação ali embaixo. Subiu.
Pode querer dar continuidade pra alta, né? Até porque ele tá capturando liquidez desses fundos aqui, ó, tá vendo? Pode querer dar continuidade. Então, ideal seria ele cair aqui, dar uma acumulada e capturar a liquidez. Ideal seria ele fazer uma estrutura aqui de compra aqui, né? Uma reacumulação pra seguir esse movimento de alta, né? Ele lateralizou, deu puxadona pra cima, né? Então ele vai, lateraliza aqui, captura a liquidez e sobe e vai embora. Seria a opção pro euro de compra, né? Ou ele captura a liquidez lá do fundo também. Passei pro gráfico de vocês, ó. Aqui, ou lá embaixo. Embaixo desse fundo aqui, tá vendo? Seria uma opção também. Que eu ficaria de olho, né? Agora, a gente tá até com os topos nivelados aqui, né? Como ele já foi, como ele já foi aqui embaixo, acumulou, subiu, queria ver ele caindo aqui. Consequentemente, capturando a liquidez desse fundo, né? Ele faz aqui uma estrutura lateral, entendeu? Faz uma distribuição aqui. É uma opção que eu ficaria de olho, né? Daí ele vai tentaria tentando engatar pra baixo, né? Movimento. Mas do jeito que ele tá aqui, galera, parece que ele vai fazer um, dois, três. Parece que ele vai fazer uma onda um, dois e três, né? Vai fazer uma quarta e uma quinta depois. Não sei, tá bem lateral ainda. Naturalmente ele pode tentar fazer essa opção aqui, né? Deixar marcado aí no gráfico de vocês, beleza? E só, por enquanto é isso que eu tô de olho. Não tem muita coisa não. É, não tem muita coisa não, galera. É isso aí mesmo. Tem aquele fundo de liquidez lá embaixo, mas tá muito longe. Mas isso mesmo. Vamos então pro Bitcoin. Ó, o Bitcoin tá meio like cá, né? O Bitcoin tá tentando dar uma subida. Bem esquisito. O ideal seria se ele lateralizasse aqui. Capturasse a liquidez e fosse embora. O ideal seria se ele fizesse isso. Se ele acumular nessa região, tá vendo? Acumula e puf, dá compra, né? Seria uma opção de compra, tá, galera? Então tá aqui, ó. Opção de compra de venda. Pode querer dar continuidade, né? Fazer um, dois, três. Baixa. Quer dizer, o ABC, né? ABC corretivo, tá vendo? Que é o que ele tá tentando fazer aqui. Já fez, inclusive, uma boa parte. Ele pode querer dar continuidade nessa baixa. Agora, como? Ou ele cai e quebra esse fundo, né? Volta e vem lateralizando. E se não tiver uma quebra de fundo, não vai ficar muito bom, entende? Então, o ideal seria ele quebrar esse fundo aqui. Ele quebra, volta, dá uma reacumulação e derrete, entende? Seria uma outra opção, tá, galera? De venda agora, né, no caso. Então é isso. Bom, é nisso que eu ficaria mais de olho, né? Bitcoin, por enquanto ele tá bem aqui ainda meio travado. Por que que ele tinha que quebrar o fundo ali? Se ele não quebrar o fundo, ele pode fazer isso aqui, né? Entende? Naturalmente ele pode acumular aqui em cima, entende? Fazer a captura da liquidez, que entra no cenário de compra. Mas se ele quebrar o fundo, aí já fica um cenário mais vendedor, né? Porque ele tá quebrando o fundo, tá querendo dar continuidade naquele movimento, entende? Querendo fazer um, dois, três de baixa. Entende? Por isso que ficaria melhor. Vamos então pro mercado nacional. Vou dar uma olhadinha aqui no dólar primeiro. O dólar tá muito, muito, muito lateral, pessoal. Tem esses fundos aqui, ó, de liquidez pra ele, ó.
São fundos de liquidez, né? Até porque ali, tanto aqui nesses fundos, quanto mais aqui embaixo, né? Só que a gente tem um bloquinho de ordens aqui pra ele também. Exatamente aqui, ó. E a gente tem liquidez em cima. Cara, esse dólar tá bem mais ou menos, né? Ele pode vir querer tocar nesse bloco de ordens e subir, tanto quanto ele pode romper, né? Porque tem bastante liquidez aqui embaixo, tá vendo? E ele não fez uma captura muito boa aqui, não, tá? Olha lá, não fez uma captura muito boa, não. Só deu uma puxadinha e ele voltou, entendeu? Bem mais ou menos aqui essa captura. Então ele pode vir aqui cair mais, entendeu? O ideal seria se ele fosse lá embaixo, embaixo desse fundo aqui mesmo. Bom, vou deixar alguns cenários contando com esse fundo, contando com esses daqui, tá? Porque aqui tá uma liquidez mais ou menos também. Ele cai aqui, dá uma acumulada, faz a acumulação dele e dá compra, né? Vou passar pro gráfico de vocês, ó. Tá embaixo desses fundos aqui, fazendo uma captura mais expressiva, entendeu? Melhor. Beleza. Agora tem a opção 2. Se ele for lá embaixo daquele fundo, né? Ele vir aqui embaixo, dar uma leve acumulada e fazer o choque. Claro que ele pode fazer o choque direto, né, pessoal? Mas o ideal seria ele dar uma leve acumulada. Naturalmente ele pode vir dando opções de compra, que é aqui onde eu gosto de pegar. Entende? O choque já tá válido porque tá embaixo do fundo de liquidez. Seria uma opção muito boa. Visando o cenário de alta. Né? Já que ele fez esse 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3, gigantesco. Então ele pode capturar a liquidez aqui para continuar subindo. Já de venda, a gente tem um topo ali. Esse topo aqui foi capturado, a liquidez dele. Então já tá bem mais ou menos, né? Pode entrar uma defesa aqui, vendedora também. Assim, queria ver ele vindo capturar essa liquidez. Captura, sobe e dá uma distribuída aqui. Só que mesmo assim fica arriscado. Cenário de risco. Que fica bem arriscado, mas seria uma opção. Tá. Passei pro gráfico de vocês, né, pessoal? Se você tá achando que tem muito desenho, é só você vir aqui, ó, no TradingView, tá vendo? E você clica aqui ó, no maisinho. Aí você consegue ocultar, entende? Então você pode colocar aqui, cenário de venda. Escrever aqui, né? Renomear cenário de venda e ocultar aqui. Aí quando você quiser ver, só ocultar, entendeu? É muito mais organizado, né? Agora, ele pode querer subir daí sem capturar liquidez, né? No caso, ele subir, limpar a liquidez desse topo aqui, subir e fizer uma distribuição aqui em cima, não fica ruim não. Você pode naturalmente me pagar boas vendas, tá? Só que ele não vai ter capturado a liquidez. Então, isso seria uma configuração para ele também, tá? Passem no gráfico de vocês também. Beleza? Agora, uma outra opção também, caso ele não capture, ele de compra, né? Então ele sobe, captura a liquidez desse topo, naturalmente. Faz aqui um cenário reacumulativo, né? Beleza, daria compra também, entende? Seria uma outra opção, mais ou menos, né? O ideal seria se ele capturasse a liquidez, porque daí já compra lá embaixo. Mas ele pode fazer isso aqui também, tá? Vamos pro próximo, né? Vamos pro mini índice então pra finalizar. Ó, aqui no mini índice é a mesma coisa. Capturar a liquidez lá do fundo. Fazer uma estrutura lateral aqui. Ou fazer um choque direto. Naturalmente vendendo compras pra gente. Tá, isso aqui eu já tô de olho faz tempo. Tempos e tempos e tempos. Então ele vai lá, faz isso aqui. Então fica bom assim, tá? Passem pro gráfico de vocês. Uma opção bem bacana. Tá embaixo desses fundos de liquidez.
Então fica bom. Agora, ele tá chatinho aí, né? Querer vir. Naturalmente a gente tem aqui uns fundos de liquidez, ó. Ele ainda não capturou. Enquanto aqui, né? Eu tô vendo. A gente tem um bloco de ordens aqui. Mais ou menos nessa região. Então ele pode querer vir dar uma compra aqui, talvez. Só que tá muito ruim, cara. Tá muito ruim mesmo. Se ele capturar aqui, ele vir dar a opção de compra, ficaria até que mais ou menos, entende? Muito arriscado, porque aqui embaixo também tem liquidez, né? E a liquidez aqui é um pouco melhor. Um pouco melhor ainda. O ideal seria ele fazer isso aqui. Lateraliza aqui e faz um choque aqui, entendeu? Caso ele não quiser vir lá no fundo. Tem uma segunda opção, se ele fizer isso aqui, beleza. Se ele cair direto e vir buscar o fundo lá, é melhor. Né? Esse aqui já é um pouco mais arriscado. Seria uma opção também no índice, tá? Então passem pro gráfico de vocês. Agora o cenário de venda no mini índice. A gente tem aquele topo de liquidez lá, aqueles topos meio nivelados. Pode querer vir buscar capturar essa liquidez aqui. Fazer uma distribuição aqui. E aqui a gente tem um bloco de ordens também, ó. Naturalmente ele pode dar venda ali se ele fizer uma distribuição, entendeu? Tem um cenário bom. É só isso que eu tô de olho também. Beleza, galera? Então deixa um like aí. Lembrando, passem pro gráfico de vocês. Deixem um like, tamo junto. E até a próxima, beleza? Valeu, galera.